Olá, o Jornal Panorama já está no ar com as informações do Parlamento Capixaba. Vamos aos destaques de hoje. Lideranças partidárias mudam dia e horário das sessões ordinárias. Comissão de Saúde conhece trabalho de voluntários para pacientes com câncer. Procuradoria Especial da Mulher faz trabalho para incentivar a participação feminina na política. A repórter Gabriela Zorzal participou da última sessão ordinária da semana e traz as informações para a gente. Os projetos que estavam na pauta de votação da sessão ordinária desta quarta-feira permanecem aguardando o parecer das comissões permanentes e também a votação do plenário. Isso porque não houve quórum para a votação das matérias. Um dos projetos é de autoria do governo e regulamenta a gratuidade do transporte coletivo intermunicipal para crianças com até 6 anos, idosos e também para pessoas com deficiência. Publicada no Diário do Legislativo desta quarta-feira, medida tomada por líderes partidários modificou o horário das sessões ordinárias. Até o dia 2 de outubro, os deputados continuam se reunindo em 3 sessões, porém elas serão realizadas em 2 dias e não mais em 3, como acontecia. Uma medida para manter a atividade parlamentar na Assembleia. A partir do dia 28 de agosto, haverá sessão na segunda à tarde e 2 sessões na terça-feira. Uma às 9 da manhã e outra às 3 da tarde. Não haverá sessão na quarta. O momento é um momento especial, que é o momento, nós vamos entrar no último mês do período eleitoral, para evitar que as sessões sejam derrubadas por falta de presença, até porque os parlamentares, além da atividade de campanha, têm também atividade na Assembleia. Nós decidimos, e a mesa não abriu mão, de manter as 3 sessões. E a forma mais correta de que isso fosse possível, para não haver prejuízo para o funcionamento das sessões, foi transformar a sessão de terça-feira em 2 e manter a de segunda-feira às 3 horas da tarde, e com isso atender as 3 sessões da semana e liberar os deputados na quarta para que eles possam praticar as atividades eleitorais, que o período é esse, e não prejudicar o funcionamento da casa. A medida foi aprovada pela maioria dos líderes partidários e foi publicada no Diário Legislativo do dia 22 de agosto. A partir de outubro, volta às sessões normais, como tem funcionado durante todo esse exercício. Com a mudança, as comissões que acontecem às terças pela manhã serão remanejadas. Cada presidente de comissão será responsável por definir novas datas e horários. E no trabalho das comissões, o Colegiado de Saúde recebeu voluntários de uma casa de apoio de Cachoeiro de Itapemirim para pacientes com câncer. Além de acolher os pacientes, os voluntários também estão atentos às propostas de mudanças na legislação sobre o tratamento de câncer. Quem tem suspeita ou diagnóstico de câncer tem pressa. A dificuldade de acesso a tratamentos na rede pública foi tema de debate na Comissão de Saúde. O colegiado recebeu equipe de voluntários do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. O tempo de espera, que por lei é de 60 dias a partir do diagnóstico com biópsia, na prática costuma ser muito maior. Tem alguns pacientes que levam, em média, às vezes 1 ano, 1 ano e meio para ter acesso a um laudo, alguns 8 meses. E nós tivemos um simpósio onde os pacientes que são atendidos pelo grupo de apoio, pela casa, eles relataram que o primeiro laudo eles conseguiram com 1 ano e 3 meses. Foram aonde eles foram procurar o atendimento e esse atendimento levou cerca de 6 meses, ou seja, quase 2 anos para iniciar um tratamento que deveria efetivamente começar a partir de 60 dias, até 60 dias. No nosso dia a dia, tratando os pacientes, a gente percebe que existe uma grande dificuldade na atenção primária e secundária. Depois que o paciente chega para mim, eu consigo agilizar, mas quando ele está na rede primária e secundária, a gente não sabe que esse paciente existe e eles não conseguem agilizar o andamento deles na rede. Então, por exemplo, o paciente faz uma mamografia e dá um exame alterado que tem que fazer uma biópsia e essa biópsia não tem na rede. Então, esse paciente fica perdido e chega para nós já num caso mais avançado. Então, em geral, a gente vê essa dificuldade, porque a lei contempla 60 dias após a biópsia.
e normalmente esse paciente já chegou para mim e ocorre tudo bem. Mas antes dele, só com o exame alterado, com uma suspeita, com uma hipótese diagnóstica, é o nosso grande gargalo. E isso é a dificuldade da população. Ele tem um exame alterado que fala que ele tem um câncer no fígado, por exemplo, e para onde ele vai? Quem faz essa biópsia? A gente tem uma dificuldade na média complexidade. E a gente fez uma jornada de acesso ao tratamento, fala justamente sobre isso. A média complexidade tem uma deficiência e eles não conseguem tratar. Acaba o setor terciário, às vezes, absorvendo, ou senão o paciente fica perdido e não faz tratamento. Na Câmara Federal, tramita projeto para reduzir o tempo de espera para 30 dias, a partir da suspeita da doença. Uma alteração que é bem vista pelos voluntários do grupo, mas que precisa ser acompanhada de mudanças em toda a estrutura de saúde. Desde o financiamento da saúde, né, que há um impedimento dentro do que é o teto financeiro das instituições que prestam serviço em saúde e também na estrutura das unidades ao atender o paciente e na orientação das pessoas, porque a maioria dos pacientes não tem ciência desse direito. E o cumprimento desse direito é feito a partir porque o primeiro acesso é na unidade de saúde. Então, o município precisa orientar, né, seus agentes de saúde, seus enfermeiros, seus médicos. O grupo de apoio aos portadores de câncer de Cachoeiro de Itapemirim existe há 15 anos. Além de auxiliar no acesso aos procedimentos, a Casa de Apoio oferece diferentes tipos de assistência, como grupos terapêuticos, banco de lenços e de perucas, além de alimentação e quartos de descanso para pessoas de outros municípios. Uma casa que fica situada próximo ao Hospital Evangélico, que é o centro de referência de tratamento do câncer na região sul. Só que ela é uma entidade separada, com estatuto, tudo. Ela surgiu com o intuito de ser um lar longe de casa. As pessoas vinham para o hospital fazer o tratamento e não tinham onde ficar, porque o hospital só oferece o tratamento, não oferece uma moradia para eles. Então a gente criou essa casa que começou como um lugar para as pessoas dormirem, passarem a semana enquanto estão fazendo o tratamento. Mas a gente viu que isso já era muito pouco, havia uma demanda maior. Então a gente começou a agregar ao trabalho da Casa de Apoio também a serviço social, nutricionista, psicólogo, fisioterapia, grupos de apoio psicológico. A gente também faz prestação de doação de fraldas, suplementos alimentares, prótese mamárias para os pacientes que não têm condições de comprar sutiã após a mastectomia. A gente empresta perucas, a gente doa lenços, a gente também ajuda neles na busca dos direitos, na busca da marcação dos exames e tenta facilitar a vida deles na rede de atenção, que às vezes ela é um pouco burocrática e eles não sabem os caminhos, onde ir para conseguir as coisas. Então a gente está ali para ajudar nesse momento. E a gente tem visto que o atendimento tem aumentado e agora a gente quer também buscar uma maneira deles terem direitos a coisas que eles não estão conseguindo ainda e que a gente está vendo que, quanto entidade, a gente chegou ao nosso limite. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta já com mais informações sobre as atividades parlamentares. O Jornal Panorama está de volta com mais informações para você. A Procuradoria Especial da Mulher está fazendo um trabalho em conjunto com a Ordem dos Advogados para encorajar a participação feminina no processo eleitoral. Nós fomos convidados pela OAB para fazer uma parceria para poder lançarmos a campanha em todo o estado, trabalhando com os partidos para que evitassem as candidaturas laranjas, para que isso não viesse a acontecer nesse processo eleitoral. Porque nós observamos que a gente tem muita dificuldade de estar trazendo as mulheres para esse espaço da política. A mulher tem muita dificuldade, ela é desencorajada, ela não tem muitos recursos, muitas vezes tem os afazeres do trabalho, de casa, né, de ser esposa, e ela acaba não participando, não tendo tempo para participar e considerando que vai ter uma participação pequena por conta do próprio desgaste, do acúmulo de tarefas que ela possui. Mas a gente tem falado com a mulher que é possível,
que na medida em que ela privilegia alguns espaços, que prioriza essa atuação, que é possível ela participar, porque a política chama as mulheres para esse desafio. É importante essa participação, para que a gente possa equilibrar esse jogo, para que na política nos projetos que são traçados, nas políticas públicas necessárias, a mulher possa estar interferindo neste processo, está equilibrando melhor essa sociedade, que precisa desse olhar feminino, desse olhar delicado, desse olhar que vê a sociedade como uma grande família, né, que precisa caminhar bem, que precisa caminhar com saúde, que precisa caminhar com educação, com segurança, com oportunidades para a juventude, com espaços para as pessoas da terceira idade. Estou chamando para que participem efetivamente, e que não desanimem no meio do caminho, porque muitas vezes são até estimuladas, mas desanimam no meio do caminho, mas que não desanimem, porque nós vamos estar dando suporte, vamos estar apoiando para que a gente possa viabilizar as candidaturas femininas e a gente vir a ocupar mais espaços nas câmaras, na Câmara Federal, no Senado, na Assembleia Legislativa, nesses espaços de poder e de decisão que são significativos e que, no meu entendimento, melhoram com a participação da mulher. Uma sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa homenageou os 25 anos de fundação do Conselho Regional de Radiologia. No Espírito Santo, cerca de 2.000 técnicos exercem a profissão. O Legislativo Estadual prestou homenagem aos técnicos em radiologia que atuam no estado. A categoria está comemorando 25 anos de fundação do Conselho Regional, que representa os profissionais da área. Durante sessão solene promovida pela Casa, vários técnicos com atuação no Espírito Santo tiveram o seu trabalho reconhecido. Para mim é uma grande honra, uma satisfação, né? Eu venho há muito tempo tentando entrar nessa área, trabalhei na enfermagem há algum tempo, né? E depois passei para a radiologia. Então é uma profissão muito gratificante. Hoje em dia a gente tem vários aparelhos, né? Tem tomografia, tem radiografias, aparelho de última geração, né? A dose de radiação diminuiu muito, né? Você consegue descobrir algumas doenças, algumas lesões, né? Em pouquíssimo tempo. O presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia compareceu à cerimônia. 32 anos de criação da profissão, de regulamentação da profissão, nós podemos dizer que hoje nós estamos mediamente estruturados no país. Tem coisas para avançar. Por exemplo, a radioterapia, a gente precisa avançar. Nós precisamos decidir algumas coisas. Exemplo, como é que nós vamos trabalhar a importância do nosso profissional no Mercosul, que é uma coisa que está sendo discutida demais agora. Nós precisamos discutir questões salariais de nossos profissionais. Nós precisamos que os governos de estado e que os prefeitos entendam que essa é uma profissão e uma necessidade pontual da sociedade. Se nós não conseguirmos fazer isso, aí eu digo que a gente está caminhando a passos lentos. Mas eu sou um otimista e os otimistas dizem que nós vamos avançar em passos largos. E nesse momento a gente entende que nós estamos em passos largos. O proponente da sessão solene foi o deputado Bruno Lamas. Os profissionais precisam dessa valorização, precisam desse reconhecimento. Então hoje, além de uma festa, onde nós estamos no ano de comemoração de 25 anos do registro, né, dos conselhos, nós estamos também fazendo uma reflexão com os capixabas, com os municípios, com o Estado, com o poder público, sobre a importância desse profissional e sobre as suas prioridades, o reconhecimento do profissional para ocupar uma função, a sua segurança do trabalho e aí os seus equipamentos dentro do ambiente de trabalho, que sabemos que é uma profissão que tem leva o profissional a uma exposição muito grande. Tudo isso nos une hoje em um grande momento com centenas de pessoas aqui na Assembleia Legislativa, mostrando a importância desse profissional para todas as pessoas do mundo, não só aqui do Espírito Santo. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas continue ligado no portal de notícias e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.